Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então vamos para a leitura aqui da palavra de Deus, e hoje nós vamos estar voltando a nossa atenção a esse texto aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quem era esse rei que estava lá na casa de Jessé, que era um dos filhos de Jessé, que Deus já tinha se provido dele? Era o rei Davi, né? Ou Davi que viria, né, a ser então rei sobre todo Israel. Então Deus ele faz uma pergunta aqui muito interessante para o Samuel. A pergunta é: até quando? E eu gostaria de pegar essa pergunta, né? Claro, a pergunta que Deus fez foi um pouquinho mais longa, mas só essa parte tomar como tema hoje da nossa conversa aqui, da palavra que eu quero hoje ministrar, né? Até quando? E Deus pergunta até quando o quê? Até quando você vai ter dó do Saul, havendo eu rejeitado? E eu gostaria muito que hoje você não pensasse no Saul necessariamente como uma pessoa. Isso eu estou falando no contexto desse versículo, claro, né? Mas você colocasse no lugar de Saul, no sentido de pessoa, aquilo que Deus rejeita. Até quando? E aí Deus pergunta para nós: olha, até quando você vai ficar com dó daquilo que eu rejeito, daquilo que eu reprovo, daquilo que você sabe que eu não tenho ou não quero para a tua vida? Até quando você vai ficar com dó de tirar isso, de jogar fora? Às vezes é um sentimento que a gente vai abrigando no nosso coração e a gente sabe que Deus rejeita aquilo. A gente sabe que aquilo ali é condenável aos olhos do Senhor, mas sabe, a gente tem uma dó, a gente não quer jogar aquilo fora, então a gente vai deixando. Às vezes é um pecado, sabe, aquele chamado assim, pecado de estimação. A pessoa sabe que aquilo é pecado, mas a pessoa diz assim: ai pastor, mas eu gosto. Mas não é verdade? Eu gosto, eu sei que é pecado, eu sei que é errado. Mas eu gosto, né? E às vezes a pessoa então ela vai tendo dó de tirar aquilo da sua vida. Só que nós vamos entender que é o que Deus está falando aqui. Ele diz assim: olha, até quando você vai ter dó do Saul? Porque eu rejeitei o Saul. Enquanto você tem dó do Saul, aquilo que eu escolhi, aquilo que eu aprovo, aquilo que vai ser uma bênção para Israel e consequentemente para a sua vida, não vem. E nós vamos entender que havia ali, estava num processo de transição da monarquia, aonde Deus estava rejeitando Saul e a dinastia dele, que se não fosse rejeitado viria, e Deus estava então elegendo Davi e consequentemente a sua dinastia, que vamos se lembrar que lá na frente virá até o Senhor Jesus, justamente dessa dinastia. Então havia uma transição, e uma coisa que incomoda muito o ser humano é a tal da transição, é quando um ciclo se encerra e Deus quer começar outro ciclo, mas às vezes a gente fica preso num ciclo passado e não consegue enxergar: olha, esse ciclo fechou, esse acabou, eu tenho que abrir mão disso.
para que eu possa viver esse novo tempo, esse novo ciclo e algo novo que Deus está trazendo na minha vida. Amém. Mas às vezes, como Saul, sabe, a gente fica, poxa vida, mas o Saul, eu já estou, tá bom, ele tem lá os seus defeitos, tá bom, ele tem lá os seus erros, mas é o jeitão dele, afinal de contas, já estou acostumado. Você está entendendo? E não queremos abrir mão, então, de algo que Deus está rejeitando, para viver aquilo que Deus aprova, para viver aquilo que Deus tem para nós. E repito mais uma vez, eu não estou me referindo de Saul no sentido de uma pessoa, mas como algo, como o exemplo que eu dava, como um ciclo que precisa ser fechado para dar início a um novo ciclo. Ou, como eu dizia há pouco também, ou como algo que precisa sair da nossa vida, mas que de alguma forma a gente tem um certo sentimento, um certo carinho, um certo apego àquilo, então aquilo vai ficando na nossa vida. Então a gente vai deixando a nossa vida. Eu já vi cristãos, por exemplo, que tinha lá uma imagem em casa. E aí a pessoa dizia, pastor, mas era da minha avó, pastor. Mas era da minha mãe, pastor. Eu tenho tantas boas recordações. Não, eu não idolatro isso, não, pastor, mas eu guardo assim, só com carinho e tal. Mas já imaginou, alguém você está evangelizando alguém, daí a pessoa vai visitar a tua casa, tem lá né, uma imagem, olha que coisa esquisita, né? Então nós precisamos entender que tem certas coisas que a gente, sabe, precisa rejeitar. E quando é algo ainda externo, vamos dizer, até mais fácil, mas às vezes é algo interno, às vezes a pessoa não tem uma imagem lá, mas tem uma imagem aqui dentro. Às vezes a pessoa não tem um pecado externo, mas tem algo aqui dentro que a pessoa carrega, então consigo. E sabe que Deus condena, sabe aquele espírito iracundo que às vezes a pessoa tem, a pessoa sabe que Deus condena. Pastor, mas todo mundo já me conhece assim, como alguém estourado, então as pessoas têm até um certo medo de mim, assim, então, de uma certa forma, isso me dá uma vantagem, então eu gosto de ser assim, de ser temido pelos outros e tal, então eu vou deixando aquilo na minha vida. E repito, eu estou só dando exemplos aqui, mas tantas coisas, eu creio que o Espírito Santo, ele fala, e fala diretamente o que é que está em nós, que Deus diz, eu rejeito isso, você sabe, eu já te falei que eu condeno isso, mas você vai permitindo, você vai deixando, você vai ficando com dó. Eu lembro de uma ocasião, que o missionário Soares, ele contou para nós um caso, ele contou tendo uma reunião de pastores, se eu não estou enganado, e eu nunca vi ele contando na televisão, mas já contou para a gente numa reunião de pastores. E ele dizia que ele tinha um calo no pé, né, um calinho no pé, e todo dia ele chegava em casa e dizia, aquele calo está me incomodando. Madalena, que é a esposa dele, né? Faz uma massagem aqui, coça o meu calinho ali, né? Faz uma massagem no meu pé, que olha, hoje está incomodando aqui. Aí ela ia lá, fazia uma massagem, coçava o calinho, que sensação boa, que gosto, está me incomodando, né? Ele me dói, mas olha, eu chego em casa, ganho uma maçã, que coisa boa, né? E aquele calinho foi, e todo dia ele chega em casa, está me incomodando, faz uma massagem aqui, no outro dia, também. Um belo dia ele chega em casa, acho que encontra a dona Madalena, né? Mais encasquetada, né? E ela diz, não vou fazer massagem, não quero saber não, e tal. E aí ele fica bravo também, né? Brincadeira, estou aqui com dor no calo e não quer fazer a massagem e tal, e ele ficou bravo com aquilo, ele falou assim, então quer saber? Que esse calinho vai embora agora no meu pé, em nome de Jesus, então ele nunca mais vai receber massagem. E aí ele conta que o calo desapareceu, nunca
nunca mais deu calo naquele lugar lá no pé dele. Amém, igreja? E entenda que às vezes a gente também tem um calinho. Está entendendo ou não? Né? Que faz a gente ganhar uma massagezinha de vez em quando. Que faz a gente ganhar um assim, ai, tadinho. Sim ou não? Né? E às vezes, meu irmão, isso que Deus rejeita é aquele sentimento de autocomiseração, que a gente gosta quando alguém chega e diz assim, ai, tadinho dele, olha como ele sofre, e aquilo de uma certa forma faz bem para a gente, você se sente amado, você se sente cuidado, você está entendendo? Mas que Deus rejeita aquilo, que Deus condena, mas daí a pessoa gosta, ai, mas eu sou doente, mas eu sofro, olha só como eu estou sofrendo, para as pessoas olharem e dizer, ai, coitadinho, não, meu irmão, está amarrado, eu tenho que, sabe, me levantar e dizer, não, eu não quero que ninguém tenha dó de mim, não, que ninguém tenha pena de mim, não. Eu não vou ficar suportando um calinho só para de vez em quando receber uma massagem. Não, vai sair da minha vida, porque Deus rejeita, porque Deus condena. É um determinado pecado que a pessoa sabe que é pecado, sabe que Deus condena, mas que traz um certo lucro, que traz uma certa vantagem, que traz às vezes um certo status. E a pessoa vai deixando aquilo na sua vida, vai tendo dó de cortar aquilo, de tirar aquilo. Mas Deus hoje pergunta para mim e para você, e aí, até quando? Amém? É essa pergunta que Deus fez para Saul naquele dia, e que Deus faz para mim e para você. Até quando você vai deixar esse calinho aí? Pegando o gancho lá do testemunho. Até quando você vai deixar na sua vida algo que eu condeno, algo que eu rejeito, mas que você tem dó de tirar, porque de alguma forma aquilo é agradável, de alguma forma aquilo é bom, de alguma forma a pessoa gosta daquilo. Só que nós precisamos entender que enquanto, meu irmão, nós não rejeitarmos aquilo que Deus condena, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Enquanto nós não rejeitarmos Saul, Davi não vem. Amém? E tem muita gente se questionando, dizendo, pastor, mas por que eu não estou vivendo aquilo que Deus quer? Por que eu não estou vivendo as promessas de Deus? Porque não rejeita, não tira o Saul, não joga fora o Saul. Por isso que não está vivendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem. E nós precisamos, sabe, com muito temor, ouvir essa palavra, Deus nos questionando. E aí, até quando você vai ficar nessa? Aí, esses dias atrás, eu pregava, né, que o faraó manda chamar Moisés, porque as rãs estão lá por todo o Egito. E aí o faraó diz, olha, ora ao Senhor, nós pecamos, nós nos arrependemos, ora o Senhor para tirar essas rãs de nós. E aí Moisés pergunta, tá bom, quando que o Senhor quer que eu ore para que essas rãs saiam? Sabe o que o faraó responde? Ele diz assim, amanhã. Não é isso? Não, amanhã. Aí quer dizer, dormiu mais uma noite com a rã, passou mais uma noite com a rã, mais um dia de privação de sono, mais um dia de sofrimento, porque não queria fazer a coisa na hora. Meu irmão, e às vezes a gente fica assim, não, eu sei que Deus condena isso, mas quem sabe semana que vem eu corto isso da minha vida. Não, é só esse mês, mais esse mês aí, não, pastor, o ano já está acabando, ano que vem o senhor vai ver, eu me conserto, ano que vem eu vou mudar de vida. E quantas pessoas falam assim e nunca chegou o ano que vem para ela, porque ela morreu antes? Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, olhar para esse alerta de Deus. Deus está perguntando, repito para mim e para você, até quando? E nós
respondemos isso para Deus. Não, Deus, até chega, é agora que eu vou mudar. E aí Deus fala para Samuel, levanta, enche o teu cântaro aí de azeite e vai lá. Enquanto a gente, meu irmão, fica com dó de cortar o que Deus mandou a gente cortar, o que Deus rejeita, aí a gente fica prostrado, sentado, parado. Aí Deus diz, se levanta, enche de azeite. É quando isso acontece, quando eu e você decidimos nos levantar, pegar a unção que Deus nos deu, a unção que Deus colocou sobre a nossa vida, pegar a autoridade do nome de Jesus e nos levantar e dizer, não, então acabou. Eu estou jogando fora, eu estou rejeitando aquilo que Deus rejeita. Acabou o tempo de Saul, agora eu vou, em nome de Jesus Cristo, consagrar o Davi, aquilo que Deus tem, alguém segundo o coração de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu vou viver aquilo que Deus tem. Para a gente acabar e orarmos, vamos para o Salmo 56, versículo de número 9, aqui a Bíblia diz assim, ó, é o salmista Davi falando, e ele diz, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei, porque Deus está comigo. Diga a glória a Deus. Meu irmão, é o que eu e você precisamos fazer. O Davi tinha essa consciência. Olha, quando eu clamar, então retrocederão os meus inimigos. Mas se eu não clamar, o inimigo não retrocede. Fica do mesmo jeito. Então, em outras palavras, ô Davi, o que está faltando? Está faltando eu clamar. Porque se eu clamar, vai retroceder. E às vezes é o que está faltando para nós, sabe? E aí Deus está perguntando, e aí, até quando? E aí eu e você precisamos tomar a decisão para, sabe, se levantar e dizer, não, então eu vou clamar esse inimigo, esse sentimento errado, esse pensamento errado que está na minha mente, essa prática errada, pecaminosa que eu tenho feito, isso vai sair da minha vida, eu rejeito isso. Essa ação maligna vai retroceder em nome de Jesus Cristo. E isso eu sei, porque Deus está comigo. Amém? E nós vamos orar para isso, para que os nossos inimigos venham retroceder. Para que aquilo que está na nossa vida e que Deus condena, venha a ser hoje rejeitado. Se Deus rejeita, eu também vou rejeitar. Isso vai sair da minha vida e eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu vou viver o plano de Deus. Eu vou deixar de viver o que Deus rejeita, para viver aquilo que Deus aprova, para viver aquilo que tem a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Diga a glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar agora, vamos invocar o poder de Deus, e vamos ver os nossos inimigos retrocederem, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.